Aula 3, Segurados. Nesta aula você verá beneficiários do RGPS, Regime Geral de Previdência Social, categorias dos segurados e pessoas excluídas do RGPS. Questões iniciais, segurados. Vamos fazer 4 questõezinhas para a gente aquecer o motor. Essa aula é bem importante, com certeza é cobrado questão desse capítulo, os segurados, em todos os concursos, principalmente realizados pela Sebrasp. Então é uma aula bem importante, ok? Vamos lá. Acerca dos segurados e dos benefícios da Previdência Social, julguem o item a seguir. O servidor público, civil ou militar, amparado por regime próprio, que venha a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo RGPS, não precisa contribuir em relação a essas atividades, pois elas já possuem cobertura previdenciária. Então vamos lá, vamos aqui entender. Tem um servidor público, seja civil ou militar, que ele tem regime próprio. Regime próprio, o que é? É aquele que fornece ao servidor, propicia ao servidor a aposentadoria e pensão prevista no artigo 40 da Constituição Federal. E aí ele vem trabalhar juntamente com a atividade que ele exerce, uma atividade ou mais de uma atividade abrangida pelo RGPS, ou seja, que está na lei que aquela atividade ele se enquadra como segurado obrigatório. Aí ele está perguntando aqui, não precisa contribuir em relação a essas atividades, pois essas pessoas, o servidor, já possui cobertura previdenciária? Não, guarda o seguinte, esse conceito é importante. O poder público, ele não dá brecha, ele não vai dar brecha para você escapar. Se a lei diz que você é segurado obrigatório, não interessa se você tem regime próprio, se não tem, se você não precisa contribuir, se você é aposentado já do regime próprio ou do próprio INSS. Você exercer uma atividade que te enquadra como segurado obrigatório, obrigatoriamente você vai ter que recolher sobre aquela atividade, tá? Então vamos lá, essa questão está errada. Por quê? Porque se ele vem exercer uma atividade, por exemplo, eu sou servidor público federal, tenho regime próprio. Se eu trabalho numa faculdade dando aula, vou à noite lá, dou aula, tal, posso ser registrado ou não? Se tiver registrado, sou empregado. Se não tiver registrado, sou contribuinte individual. Como empregado, por exemplo, aí vou ter que recolher as contribuições. Para quê? Vou ter direito a outra aposentadoria? Sim, vou ter direito a uma aposentadoria pelo regime próprio e outra pelo INSS, pelo Regime Geral da Previdência Social. E vou ter todos os benefícios que o RGPS conceder. Por quê? Porque eu sou segurado daquele regime também. Eu posso ser segurado dos dois regimes, ok? Próxima questão. A respeito da Previdência Social, julguem o item que se segue. O indivíduo que trabalha para uma empresa que presta serviço a outras empresas na área de limpeza, sempre em caráter temporário, não será segurado obrigatório da Previdência Social devido à temporalidade dos serviços prestados por seu empregador. Então vamos lá, essa pessoa, por exemplo, pode ser aquele que final do ano aumenta as vendas, e aí as lojas do shopping tal, precisa de gente para vender, precisa de vendedor e contrata o pessoal para trabalhar por 2 meses, 40 dias, 3 meses, ok? Ou seja, vai trabalhar temporariamente. Será que pelo fato dessa pessoa trabalhar só um tempo, deixa ela fora do INSS? O que a gente acha? Não. Por quê? Porque não interessa o tempo, não interessa a forma de contrato, não interessa nada. Se aquela atividade ele te enquadra como segurado obrigatório, você vai recolher. Ah, mas eu estou trabalhando só 20 dias, só uma semana, só um dia. Não tem problema, tá? Você vai se enquadrar como segurado obrigatório. Ou seja, aqui ele está falando mais uma vez assim, a palavrinha-chave aqui, não, será? Sim, será segurado obrigatório. Essa palavrinha aqui está a mais. Então, a resposta está errada. Essa lei, a lei trabalhista que trata do trabalho temporário, ela foi alterada, vamos dizer, recentemente. Então, o que diz aqui? Vou até ler. Aquele que,
contratado por empresa de trabalho temporário por prazo não superior a 180 dias, mudou esse prazo, tá? Antes era menos, consecutivos ou não, prorrogável por até 90 dias, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular, no caso, um diretor, um gerente, um supervisor, ou qualquer empregado que vai lá, fica doente e tal, daí precisa substituir aquele empregado, né? Ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas, né? Ou seja, o exemplo que eu dei, né? Ele, no final do ano, precisa contratar outras pessoas para trabalhar, né? Aumenta o serviço, aumenta a atividade, ele é segurado obrigatório na categoria empregado. Feito? Questão 3. A respeito da vinculação obrigatória à Previdência, julgue o item abaixo, né? Está faltando item aqui. Considera-se contribuinte individual para fins de enquadramento na Previdência Social o síndico ou representante eleito ou contratado para exercer a atividade de direção condominial. Então vamos lá. Em regra, tá? Vamos guardando o conceito que a gente vai ver nessa aula, mas o conceito geral, o princípio, isso é importante, às vezes a gente não guardou uma definição exata, mas pelo princípio você pode resolver. Em regra, para contribuir, para fazer parte, melhor falando, para fazer parte do INSS, do RGPS, como segurado obrigatório, você tem que contribuir, você tem que pagar. Lembra que a gente viu que o caráter da Previdência Social é contributivo, ou seja, em regra você vai lá e vai pagar o seu dinheirinho, sua contribuição todo mês. A regra é essa. Tem uns detalhes por aí, tá? Mas a regra é essa. Ou seja, aqui ele está falando que o síndico contribui? Não. Né? Que ele recebe alguma remuneração? Ele vai contribuir se ele tiver remuneração. Ele não está falando nada. Então, ele vai ser contribuinte individual? Não. Ele não vai ser, porque ele não tem remuneração. Se ele tivesse remuneração, aí sim, aí ele seria contribuinte individual. Obrigatoriamente ele teria que contribuir, ok? Uma observação aqui, ó. O síndico de condomínio, né? Tem um prédio lá e o síndico administra, cuida do condomínio. Quando ele receber remuneração, ele é contribuinte individual. E olha só, no finalzinho, atenção, o síndico de condomínio, caso esteja isento da taxa de condomínio, essa isenção será considerada remuneração. Então, em vez de ele receber, ele deixa de pagar. E se deixar de pagar esse valor é considerado remuneração? Sim. Isso aqui já caiu em prova, tá? Então, ele vai ser contribuinte individual se ele tiver isenção da taxa de condomínio. Última questãozinha. Quanto aos segurados da Previdência Social, julguem o item que se segue. Podem assumir a condição de segurados facultativos. Quem pode ser facultativo? Aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, o estudante menor de 14 anos, o síndico de condomínio, o estagiário assim definido em lei, além do presidiário que não exerce atividade remunerada. Então ele está colocando várias perguntas aqui, vamos por parte, né? Aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Ou seja, a dona de casa, o dono de casa, né? Aquele que só trabalha em casa. Só não, né? Trabalha pra caramba, mas não exerce outra atividade, ok? Pode ser facultativo se quiser? Pode. Olha só o verbo que eu estou utilizando. Pode, não é deve. Segurado obrigatório sempre deve. A própria palavra diz obrigatório, ou seja, dever. Facultativo? Não, é opção. Então, o verbo que se utiliza é pode, poder, ok? Pode ser facultativo? Se quiser, pode recolher. Se não quiser, não precisa. Estudante de menor que 14 anos. Pode ser? Aqui já tem um errinho. Por quê? Porque a idade mínima para se filiar à Previdência Social, ao INSS, é de 16 anos. Importante. Tomar cuidado, tá? Porque tem a lei 8.213 está desatualizada ainda. Mas a regra que vale é 16 anos. E lá está constando 14. Né? Previdência, a gente tem que tomar cuidado quando lê a lei, o decreto. O decreto, normalmente, o decreto 3.048 está mais atualizado que as leis. Tá? Então, apesar de constar na lei, mas a idade
é de 16 anos, aí ele pode ser facultativo. A regra é essa, ok? Então, aqui já está errado. O síndico de condomínio pode ser facultativo? Pode. Agora, se ele for remunerado, ele não pode ser facultativo, porque aí ele é obrigatório. O estagiário, assim definido em lei, aquele, né, que estudou direito e vai fazer o estágio lá na área de direito. Sim, ele não vai ser empregado, ele vai estar estagiando, aprendendo o ofício, o futuro ofício dele. Pode recolher como facultativo. E o presidiário que não exerça atividade remunerada, ok? Está preso, não pode exercer, ou até não está exercendo, melhor, porque ele pode exercer a atividade. Se ele exercer a atividade, aí ele vai se enquadrar na categoria daquela atividade, tá? Seja empregado, seja contribuinte individual, o que for. Mas se ele não exerce a atividade, ele pode recolher como facultativo. Então a questão está errada. Por quê? Porque exceto todas as definições aqui estão corretas, menos a de estudante. Essa aqui ele não pode recolher como facultativo, porque a idade mínima é de 16 anos. Ok? Vamos para os mapas mentais. Vamos lá. Seguinte, ó. Essa aula aqui é uma das aulas mais importantes que tem, tá? Vou colocar ela como segundo colocado. A primeira é a parte da Constituição Federal, prioridade primeira, né, que a gente vai ter aula mais à frente. E segundo é essa aula aqui. Sempre cai em concurso? Sim, todo concurso é cobrado. Cobra os detalhes, cobra as definições decorebas? Não. Sebrasp não cobra decorebinha, mas tem os detalhes, tem as palavras-chave que eu vou estar destacando, tá? Então, nessa aula você vai pegar, vamos dizer assim, a ideia de cada categoria, a ideia da aula, e depois você vai ler o decreto, né? Vou colocar aqui alguns artigos para você ler como está escrito na lei, que sempre é bom, tá? Porque ele pode excluir uma ou outra palavrinha e você não ter guardado a ideia daquele conceito e às vezes perder uma questão por besteira, ok? Então vamos lá, com calma, eu vou destacar, sempre lembrando, eu vou destacar da forma como é cobrado pela Sebrasp, ok? Então vamos lá, ó, beneficiários. Quem são os beneficiários do RGPS? Eu vou estar falando RGPS ou INSS, tá? É sinônimo, vamos dizer assim, entre aspas, é um sinônimo, tá? Então, às vezes, durante a aula, posso falar INSS, posso falar RGPS, tá? Então, quem são os beneficiários do RGPS? Importante, dependentes e segurados. Só eles? Só essas duas aí, tá? Não tem outros beneficiários. Isso aqui já caiu em prova, tá? Então, ou é dependente ou é segurado, tá ok? Então, vamos lá. Essa é a aula aqui que a gente vai estudar segurados. Daqui 2 aulas, a gente vai estudar quem são os dependentes. Vamos por partes. Quem são os segurados? Os segurados podem ser facultativos ou obrigatórios, ok? Vamos lá, facultativo é aquele que pode ser segurado, você pode recolher, né, melhor dizendo, pode recolher para a Previdência, pode participar da Previdência ou não. A gente vai chegar a dizer quem pode ser segurado facultativo perante o INSS. E os obrigatórios? Ele deve obrigatoriamente recolher naquela categoria que ele se enquadra. Quantas categorias existem no INSS? Importante. Quais categorias? 5 categorias, tá? Então vamos guardar isso aqui, ó. Empregado, empregado doméstico. São as 2 categorias que têm vínculo empregatício, ok? Somente essas duas? Somente essas 2. O restante não, ok? Então, empregado, empregado doméstico. Contribuinte individual. Trabalhador avulso, tá? E o segurado especial. Então, a gente vai estudar cada categoria dessa aí, ok? Idade mínima, importante. Idade mínima para ser segurado, qualquer 16 anos. Exceto o menor aprendiz, que pode ter a partir de 14 anos de idade, ok? Então, regra geral, 16 anos. O aprendiz pode ter 14 anos ou mais, aquele que vai ter a possibilidade de trabalhar na empresa e fazer essa inclusão social. Esse é o menor aprendiz, tá? Basicamente é isso. E tem os beneficiários, que são os dependentes do segurado, que é o cônjuge, o filho, pode ser o pai, irmão, tá? A gente vai estudar com calma isso aí, beleza? Então vamos lá.
Vamos começar uma categoria por vez. Segurados empregados, né? O empregado. Primeira coisa, né? Ele tem vínculo. Ele está lá registrado na carteira, ele tem um vínculo empregatício, vai ser regido pela CLT, né? Consolidação das Leis Trabalhistas. Quais são as características? Pessoa física, né? Fazendo contraponto com pessoa jurídica, que tem um CNPJ ou empresa. Não existe. Somente pessoa física pode ser empregado. Tem que ser remunerado. O princípio da Previdência é esse, tem que ter uma remuneração. Quem trabalha gratuito não é segurado obrigatório da Previdência, tem que estar recebendo uma remuneração. Serviço não eventual, ou seja, aquele que faz parte da atividade da empresa, né? Isso aqui não quer dizer que ele trabalhe todos os dias, né? Ele pode trabalhar 1, 2, 3 dias e ser considerado empregado? Sim. Isso ocorre muito, por exemplo, na categoria de médicos, né? Médicos, às vezes, ele é contratado, ele vai lá, atende 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e, mesmo assim, vai ser considerado empregado, ok? Por quê? Porque faz parte da atividade do hospital ter médico, por exemplo. Então, é que é ligado à atividade da empresa. Subordinação. Que tipo de subordinação que caracteriza o empregado? Subordinação jurídica. Basicamente é o quê? Patrão manda, empregado obedece. Então, não é uma subordinação necessariamente técnica, né? Olha, você vai fazer desse jeito, daquele jeito, tecnicamente, né? O patrão não entende de tudo, ele contrata um engenheiro, um arquiteto para fazer o projeto, ele não entende de projeto. Então, tecnicamente, o empregado tem independência, agora, juridicamente, não. Ou seja, o patrão manda, o empregado obedece, a regrinha é essa, ok? Trabalhador temporário, quais são as características? Um contrato até 180 dias, pode ser 180 dias consecutivos ou não, pode prorrogável até 90 dias, para atender o quê? Necessidade transitória de pessoal, seja alguém saiu de férias, ficou doente, etc., vai lá, precisa substituir, ou acréscimo de serviço, aquele caso de trabalhar em final do ano, em lojas, tal, que vai vender mais, né? Nós estamos precisando disso, né? A pandemia diminuiu bem as vendas, então vai vender mais, tal, daí contrata esse pessoal para ajudar no atendimento, beleza? Então não interessa, qual que é a ideia aqui, ó, pessoal? Não interessa o tempo, não interessa o tempo que você está trabalhando, joia? Guardem isso. Bolsista estagiário que exerce uma atividade em desacordo com a lei. Ó, a palavrinha aqui, ó, desacordo, certo? Desacordo, não está cumprindo a lei. Por exemplo, um estudante de direito que é contratado por um banco, aí o banco contrata, em vez de colocar ele no setor jurídico para ir aprendendo, né, fazer as petições, os acordos e tal, coloca ele para entregar senha na fila do banco. A fiscalização vai lá, verifica isso aí, identifica, vou dizer, ó, você não é estagiário, você, na verdade, é um empregado. Por que a empresa pode fazer isso? Vamos antecipar bem as aulas aí. Por quê? Porque sobre o valor que a empresa paga para o estagiário, não incide contribuição previdenciária. Porém, sobre o valor que a empresa paga para o empregado, aí incide contribuição previdenciária. Então, ela pode estar dando, a empresa pode dar um golpezinho e dizer, ó, é um estagiário, para não pagar a contribuição previdenciária. Mas, na verdade, de fato, a fiscalização pode ir lá e verificar, ó, você não é estagiário, não, você é estagiário, você é empregado. Eu vou cobrar as contribuições como se fosse empregado. Eu caracterizo ele como empregado. Joia? Vamos lá. Servidor público. Ah, então quer dizer que o servidor público, mesmo lá sendo efetivado ou sendo contratado lá pelo órgão público, pelo poder público, prefeitura, estado, ele pode, né, ele deve, mesmo assim, ser considerado empregado? Tem situações? Sim. Quais situações? Ou aquele contratado em cargo de comissão, que é aquele cargo exclusivo de comissão, cargo de confiança, ou seja, aquele cargo de livre nomeação ou exoneração. Por exemplo, um vereador do município, que ele contrata o chefe de gabinete, ele contrata quem? Entre aspas aqui, quem ele quiser, né? Ele contrata quem quiser, livre nomeação e livre exoneração. Ele contrata quando quiser, exonera quando quiser. Joia? Então, aquele chefe de gabinete vai ser considerado servidor público, porém, ele está amparado pelo INSS na categoria empregado, obrigatoriamente.
Cargo efetivo não amparado por regime próprio. Você prestou o concurso para uma prefeitura do município, aquele município te efetivou, nomeou, tomou posse, tudo que tem direito, só que ele não tem regime próprio. Ele não tem uma lei específica que vai te garantir a aposentadoria por aquele regime. Ou seja, mesmo sendo concursado e efetivado, você vai continuar ligado ao INSS, ok? Excepcional interesse público, por exemplo, numa pandemia. Numa pandemia, aconteceu um caos, precisa contratar com urgência médicos, enfermeiros, tal. Ou seja, esse pessoal contratado por Estado. O Estado de São Paulo contratou enfermeiros e médicos de urgência sem processo, concurso, faz um processo seletivo rápido. Ou seja, excepcional interesse público, urgência, uma emergência. Aquela pessoa contratada é considerado servidor público e vai se enquadrar como empregado. Emprego público, prestou concurso para a Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é público, porém não tem um regime próprio, ou seja, você vai ser regido pela CLT. Então, é um emprego público. Apesar de ser servidor público, você continua vinculado ao INSS, à CLT. Trabalho no exterior. Então, existem várias situações. Eu vou abrir um arquivinho aqui para fins didáticos. Coloquei aqui 5 linhas, que inclui as 4 primeiras aqui, a categoria que a gente está estudando agora, empregado, ok? E a penúltima, a 5ª linha aqui, contribuinte individual, e a última, facultativo, tá? Então, vamos lá. O que interessa aqui? A gente vai verificar os empregados. E tem um item aqui que a gente vai fazer uma comparação, esse 3 com 5, que é um item perigoso, fácil de cair em prova, e é uma pequena diferença que se a gente não observar agora, a gente pode cair. Então, vamos lá. Pessoa, primeira ideia, importante. O segurado pode trabalhar no exterior e continuar vinculado ao INSS? Sim, excelente. Primeira ideia é essa, guardem isso. Em que situações? Em todas essas situações, tá? É bem detalhado. Importante, por enquanto, é você pegar essa ideia geral, tá? Que eu vou te passar em cada caso aqui. Então, o primeiro caso aqui, a coluna tem o segurado, a entidade, entre aspas, ou seja, é o local, local que ele vai estar exercendo a atividade e as condições, as 4 condições e o tipo de segurado aqui na última coluna. Vamos lá. Primeira linha aqui. Brasileiro e estrangeiro que trabalha em sucursal ou agência de empresa, entenda-se isso como uma filial de uma empresa. Tem empresa que a filial está no exterior. Primeira condição, constituída sob as leis brasileiras, sede e administração no Brasil, domiciliado e contratado no Brasil. Exemplo, aqui exemplo, brasileiro que trabalha numa construtora e vai trabalhar fora para construir uma ponte lá no Iraque, agora na Ucrânia, com essa guerra, vai lá levantar a cidade. A grande construtora, aí, por exemplo, Camargo Correia, o engenheiro vai lá e vai ficar trabalhando lá durante 1, 2 anos. Então, a empresa é brasileira, constituída sob as leis brasileiras, e lá vai abrir essa, entre as filial, essa agência lá para ficar exercendo essa atividade. Tá? Trabalhando lá, o engenheiro vai continuar sendo empregado. Segunda situação, o brasileiro estrangeiro, que trabalha em empresa domiciliada no exterior, que o capital dessa empresa, o capital votante, pertence à empresa constituída sob as leis brasileiras, a sede e a administração no Brasil, seja da empresa controladora esteja no Brasil, e o segurado esteja domiciliado e contratado no Brasil. E também outra condição, e o controle efetivo, seja de pessoa física domiciliada no Brasil ou de entidade de direito público, poder público. Então, qual que é a ideia de tudo isso aqui? A ideia é que a empresa é uma empresa estrangeira, domiciliada no exterior, só que quem manda na empresa é um capital, são pessoas brasileiras, ok? É o capital brasileiro que manda nessa empresa, joia? Terceiro item aqui, o brasileiro civil, que trabalha em organismos oficiais internacionais, trabalha para a União, o Brasil seja membro efetivo desse organismo e ele não pode ser segurado de outro regime. Então, por exemplo, uma pessoa física, situação 3 aqui,
que ele trabalhe para a União na OEA, Organização dos Estados Americanos. Joia? Olha só, vamos comparar essa definição com a linha 5 aqui. Linha 5. Brasileiro civil que trabalha em organismos oficiais internacionais. Que o Brasil seja membro efetivo não pode ser segurado de outro regime, vai ser o quê? Individual. A única diferença é o seguinte, para ser empregado, ele trabalha para a União. Para ser contribuinte individual, ele não representa a União. Tá? Guardem esses dois itens, que existe essa diferença que pode ser cobrado em prova. Se o João é engenheiro, é um advogado e vai representar a União na OEA, o que acontece? Ele é empregado. Se ele não vai representar a União, ele vai trabalhar por conta própria, pela empresa dele, ele é considerado contribuinte individual. Joia? Exercendo aquela atividade nessa organização que o Brasil é membro efetivo. Linha 4. Brasileiro civil que trabalha em repartição do governo brasileiro, domiciliado e contratado no Brasil. Tá? Domiciliado e contratado no exterior. Retificando, no exterior. Então ele está lá, morando no exterior e foi contratado lá para trabalhar na Embaixada Brasileira, localizado na Itália. Ok? Nesse caso ele é empregado. Último item é a linha 6, o brasileiro civil que trabalha em qualquer entidade, residente ou domiciliado no exterior, não pode ser filiado a regime do país e não pode ser segurado obrigatório. Ele pode ser o que, se ele quiser? Facultativo. Esse ponto aqui, pessoal, é para seguir os princípios, né, da Previdência Social. Ou seja, todas as pessoas têm que ser dado direito para todas as pessoas poderem ingressar na Previdência Social. Então, você cansou do Brasil, vai embora lá para a Inglaterra, vai passar uma temporada lá, 1, 2, 5, 10 anos, né? Ou seja, se você quiser, você vai recolhendo como facultativo, aquele tempo vai contar como tempo de contribuição, como se você estivesse trabalhando aqui no Brasil, ok? Então, é a última possibilidade. Vamos continuar aqui. Aqui a observação dos organismos oficiais internacionais, que eu comparei aquela linha 3 e 5, muito importante. Outro item, mandato eletivo, né? Os deputados, vereadores, né? Seja o federal, estadual, distrital ou o municipal, no caso do vereador, desde que não possua regime próprio. Se ele tiver regime próprio, ele está fora. A regra é essa, ok? Isso aqui, esse último item é novidade, assunto novo. Vou destacar bem por quê. Assunto novo, as bancas gostam, ok? Então vamos lá, vou ler primeiro. O vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiros não impede o reconhecimento da qualidade de segurado do empregado excluído ou doméstico. Então vamos lá, por exemplo, eu estou aqui em casa, tranquilo, eu estou na minha casa, tenho minha empresa, na minha empresa eu vou lá e contrato a minha esposa como empregada. Posso fazer isso? Posso. Ah, mas está contratando a esposa, ela vai continuar com o vínculo mesmo sendo esposa. Joia? Isso não impede. Tenho minha casa, aí estou aqui e contrato minha esposa como empregada doméstica. Esse vínculo vai ser aceito? Não. Tá? Por que a lei colocou? Qual que é a lógica disso aqui? Para se evitar um golpezinho, né? Vamos dizer que minha esposa não trabalha, não tem trabalho nenhum, não recolhe nada para o INSS e vai lá, engravida. Aí eu pego, opa, vamos fazer o seguinte, para receber o benefício salário maternidade, vou te registrar aqui em casa como empregada doméstica, você começa a gente recolhe um período, né? E beleza, passou esse período, opa, você vai ter direito ao salário maternidade, tá? Então, a lei, por isso que ela excluiu o doméstico, para evitar, vamos dizer assim, um golpezinho da pessoa, você registrar de última hora e ela ter direito a um benefício por auxílio por incapacidade temporária, tal, sabe que vai ficar doente, né? Sabe que já vai ficar doente, faz o vínculo antes, contrata, registra como se fosse tudo verdade para receber um benefício. Joia? Isso não pode, o doméstico está fora. E como empregada, como empregado, aí sim, né? O cônjuge ou companheiro pode contratar.
Joia? Então, assunto novo, tem potencial de ser cobrado no próximo concurso. Continuando. Então, a gente viu a categoria de empregado, agora a gente vai estudar a categoria de contribuintes individuais. Qual que é a ideia aqui? Não possui vínculo empregatício, ok? Então, definições, tem várias definições. Sempre pode cair um outro que sim, pode sim, ele não entra nos detalhes, tá? Então, por exemplo, já caiu essa aqui, ó, ministro de confissão religiosa, o que é? Empregado? É contribuinte individual? Simplesmente isso, às vezes a questão é direta. Só que vem no meio da prova, vem no meio de outros itens e a gente acaba não guardando, tá? Então, o padre, pastores, etc., ele é individual. Desde que não recebo remuneração. Quem? Tá? Agora vamos dizer quem. Na sociedade anônima, ou seja, um tipo de empresa, sociedade anônima. Quem? O diretor não empregado. Observe aqui que esse não está em negrito. Por quê? Numa questão de prova, ele pode simplesmente colocar o diretor empregado. Diretor empregado, o que ele vai ser? Categoria empregado. O diretor não empregado, na sociedade anônima, ele vai ser considerado contribuinte individual. Assim como o membro de conselho de administração, aquele conselho que tem o poder de administrar a empresa, né? Decidir para onde que a empresa vai, quais são os rumos da empresa, né? Então, recebendo remuneração, olha a condição aqui, recebendo remuneração, qualquer um desses aqui são considerados contribuintes individuais. Sociedade de nome coletivo é um tipo de sociedade pouco usual, né? Não tem muita vantagem, os sócios respondem solidariamente, com todo o patrimônio, pelas dívidas e tal. Então, basta ser sócio nesse tipo de sociedade que vai ser individual. Empresário individual, né? Aquele que tem empresa só no nome dele, né? E na empresa limitada, isso é o mais comum. É o mais comum, é aquela sociedade limitada. O que muda isso aqui? Lá no direito comercial ele vai explicar os limites de responsabilidades, quem responde pela dívida, os interesses, quais são os requisitos, né, para você poder ser sócio e etc. Então, titular de empresa individual, você abre uma sociedade limitada sozinho, hoje existe essa possibilidade, ok? EIRELI, né? O sócio solidário, aquele que responde solidariamente. O sócio gerente, aquele que administra a empresa, tem a responsabilidade de administrar. O sócio cotista, ele é sócio, mas ele não exerce a administração, ele simplesmente lá participa do capital da empresa, colocou dinheiro, colocou algum valor, né? Mas não participa, né? Só depois ele pode receber lucros, se for o caso. E o administrador, ele não é sócio, ele é contratado como administrador. Porém, o administrador não pode ser empregado. Se ele for empregado, o que ele vai ser? Categoria empregado, ok? Então, todo administrador da empresa limitada é contribuinte individual? Não, depende. Aqui que pode cair uma questão de prova. O administrador da empresa limitada é contribuinte individual? Não dá para eu afirmar que essa questão é verdadeira. Eu tenho que falar, o administrador não empregado é considerado contribuinte individual. Certa questão. Então, tem que colocar essa condição aqui. Joia? Árbitro e auxiliares, isso aqui no esporte, né? Seja futebol, basquete, vôlei, etc. Né? O membro de conselho tutelar, aquele órgão que cuida, né, dos interesses das crianças, dos adolescentes. Então, basta ser membro, você lá é efetivado, a partir daí você é considerado contribuinte individual. Motorista autônomo, seja o taxista, motorista privado, hoje Uber, etc. O operador de trator, o artesão, aquele que exerce atividade manual, seja na pintura, seja construindo equipamentos, tá? O artesão, desde que não pertença a outra categoria. Artesão, tá? A gente tem a possibilidade também de ser, por exemplo, pode até ser um segurado especial, né? Dependendo da situação, que é uma categoria que a gente vai estudar, tá? Médico residente, importante, né? Isso aqui, o Sebrasp gosta de cobrar isso aqui, porque isso aqui parece que é empregado, mas não é, ok? É um contribuinte individual. Guardem bem isso aqui, médico residente é contribuinte individual, é aquele que vai aprender a especialidade dele trabalhando no hospital. Diarista. A diarista tem uma definição própria. O que é diarista?
é aquela que trabalha no serviço de natureza não contínua, né? Não trabalha diretamente na atividade. Então, você tem sua casa, em vez de você contratar um empregado doméstico, você contrata uma pessoa para vir limpar sua casa uma vez, 2 vezes por semana. Tranquilo? Âmbito residencial. Não é numa empresa, só vale para sua residência. No âmbito da sua residência, que pode ser a sua própria casa, pode ser sua casa de campo, sua casa de praia, né? Sem fins lucrativos. Aquela atividade que ela exerce simplesmente não tem atividade lucrativa, ou seja, é para atender o serviço em si, limpar a sua casa, por exemplo. E até 2 dias por semana. E se trabalhar 3 vezes por semana? Aí deixa de ser contribuinte individual e passa a ser o quê? Passa a ser considerado empregado, categoria empregado, ok? Então, até 2 vezes por semana, contribuinte individual. Passou a trabalhar 3 vezes, é o quê? Empregado. Os cooperados, seja cooperados numa cooperativa de produção, por exemplo, produz leite, né? Numa cooperativa de trabalho, nos médicos, por exemplo, Unimed, é uma cooperativa de trabalho bem conhecida, os médicos são cooperados. Como cooperados, eles são o quê? Contribuintes individuais, eles não são empregados, tá? Então, atenção aqui também, além de médico residente, cooperados. Cooperados são, que categoria? Contribuinte individual. Quem trabalha por conta própria, trabalho de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Exemplo, dentista. Dentista tem lá o seu consultório, atende os pacientes, né? O dentista, nesse caso, ele tem atividade com fim lucrativo, tá? Então, ele vai recolher como individual. Quando remunerado, quem? O síndico de condomínio ou o associado eleito, seja na cooperativa, na associação ou entidade. Então, tem lá, você mora num prédio, aquele prédio tem uma pessoa que administra toda a área, né? Se ele for remunerado, seja essa remuneração paga, ou se ele tiver isenção da taxa de condomínio, é considerado remuneração, ele vai ser individual. Outra situação, associação de bairros, associação de moradores, né, que é um clube de futebol, um clube de campo, ou seja, qualquer tipo de associação, o membro, né, o associado que foi eleito, tiver uma remuneração, ele é individual. E nas instituições financeiras, bancos, entidades de previdência, etc., pessoal que cuida do dinheiro, seja o interventor, o liquidante, o administrador especial, o diretor fiscal. São pessoas, tá? Cada um tem aqui o que ele faz. Nesse caso aqui nem interessa, mas qual a ideia que você vai guardar aqui? Pessoas que vão cuidar de situações de que a empresa está indo para o buraco, está indo para o espaço, ou seja, ele vai trabalhar como interventor cuidando daquela dívida, administrar a dívida, como que vai ser paga, etc., né? Então, todo esse pessoal é considerado contribuinte individual. O transportador autônomo de cargas e auxiliar, ou seja, o pessoal que dirige aí os caminhões. E repentista. Isso aqui é um assunto novo também, resolvi colocar aqui. Tem outras situações aqui, pessoal? Tem. Tá? Esse é um ponto que, no momento certo, você vai pegar aquele artiguinho do decreto e vai ler tudo. Muita coisa, tá 90%, 80% está aqui, mas alguns itens não estão. Então, vale a pena ler, porque às vezes escapa um e pode chegar na prova e você fala, não vi isso aqui, tá? Mas aqui está, vamos dizer assim, o mais importante, tá? Aquilo que destaca mais, porque tem muito detalhe às vezes. Detalhezinho é difícil de você memorizar todos os detalhes. Tendo a ideia geral, você pode até numa hora de uma questão de prova deduzir. Então, esse aqui, repentista é um assunto novo, eu achei diferente, coloquei aqui. É o violeiro, o improvisador, o escritor, aquele que faz literatura de cordel, desde que não seja empregado, ok? Se for empregado, é empregado, né? Categoria empregado. Se não for, está lá tocando só violinha e tal, ele é considerado individual. Tranquilo? Vamos para a próxima categoria. Trabalhador avulso. Isso aqui é uma categoria que nem sempre não é do nosso dia a dia, então é um pouco diferente.
Deixa eu voltar um pouquinho aqui. E trabalhador avulso, que é uma categoria diferente, que não é do nosso dia a dia. Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui, ó? Primeiro, a ideia geral, esse trabalhador é aquele que trabalha na região dos portos, principalmente, tá? Então vamos imaginar o seguinte: o navio vem lá do exterior, cheio de contêiner, trazendo um monte de mercadoria. Você acha que ele vai trazer funcionário, empregado, pessoal dele para fazer todo o trabalho que tem que ser de descarga, limpeza, segurança? Não, não traz. Então, quando ele chegar no porto brasileiro, vão ter que ter pessoas para fazer todo esse tipo de trabalho, seja o carregamento das mercadorias, dos alimentos, o descarregamento de tudo, a limpeza, a segurança, o conserto, etc. Tá? Quem é que faz isso? O trabalhador avulso. Então, o trabalhador avulso é aquele tipo de pessoa que ele fica lá na região dos portos, né, uma região bem light, tranquila, ele fica lá, ó, tá chegando o navio, pô, peraí, quem vai trabalhar naquele navio é feito uma relação, é feito um direcionamento, né, para quem vai atender aquele navio, esse pessoal vai lá e atende, um faz a limpeza, outro faz a segurança, faz descarregamento, etc. Então esse pessoal não tem um trabalho constante para determinada empresa, certo? Ele trabalha para várias empresas. O navio que chegar com a determinada carga, ele vai estar atendendo. Então a ideia geral é essa aí. Olha os requisitos. Tem a definição, eu destaquei aqui os pontos principais, né? Que isso aqui é importante, cai em prova. Então, o trabalhador avulso, ele é sindicalizado ou não? Ninguém é obrigado a ser sindicalizado no Brasil. Então, ele pode ser sindicalizado, mas se ele quiser, ele não precisa. Ele trabalha para diversas empresas, guarde aqui, diversas. Se cair numa prova, ele trabalha para uma ou mais empresas, vai estar errada a questão? Sim. Porque ele não trabalha para uma. Se ele trabalhar só para uma, o que vai gerar? Vai gerar um vínculo. Então está vindo lá o pessoal trazendo a laranja, outro trazendo soja, trazendo gasolina, etc. Se ele trabalhar só para Shell, é uma empresa, opa, está fora, ele vai ser empregado. Ele tem que trabalhar para diversas empresas, guarde aqui, ok? Sem vínculo empregatício. Se ele tiver vínculo, ele é empregado. Intermediação obrigatória. Quem faz a intermediação desse navio que está chegando, da empresa responsável por esse navio, com o trabalhador avulso, é o órgão gestor de mão de obra ou o sindicato. Então, OGMO, que é? Órgão gestor de mão de obra. É considerada empresa, para fins previdenciários, é um órgão que está na região dos portos, que ele vai administrar, vai verificar, ô fulano, você está aí? Pode ir lá atender o navio da Cutralho, o navio da Shell. Tá? Ele vai administrar todo esse trabalho na região dos portos. Tá? Então, ele faz a folha de pagamento, faz os pagamentos, faz toda a contabilidade, faz todo o controle desse pessoal, ok? E assim por diante. Ou, aonde não tiver esse órgão gestor, também pode ser o sindicato da categoria. Esse tipo de trabalhador, o avulso, pode ser urbano ou rural, na área urbana, ou na área rural. Na área rural também existe, no interior do país, principalmente naquela região que transporte de soja, né, de minério. Exemplos: estivador, ensacador, carregador, prático de porto e outros. Tá? Prático, o que é? É um trabalho interessante, aquela pessoa, né, que faz a manobra do navio, ou seja, que é o flanelinha mais bem pago do país. Ele ganha uma fortuna, dependendo do local do nosso Brasil, ele ganha uma fortuna realmente. Ele estaciona o navio. Por que é isso? Por quê? Por que precisa isso? Porque vai mudando o desenho, entre aspas, o desenho aí do nosso mar vai mudando. Quem conhece? Ele conhece, né? As ondas, a movimentação da maré, etc. Então ele faz esse tipo de trabalho, tá? Movimentador de mercadorias também é considerado trabalhador avulso. Ele não tem vínculo, intermediação obrigatória do sindicato por meio de acordo ou convenção coletiva, sindicato e o trabalhador avulso. Também pode ser um trabalho urbano ou rural. Ele faz
várias atividades, por exemplo, carga e descarga de mercadorias, limpeza do local da operação, etc. Joia? Então, essa categoria é o trabalhador avulso. Importante aqui é você guardar a definição principal aqui, os detalhes que eu já comentei, ressaltei bem. Vamos lá. Próxima categoria, empregado doméstico. Isso é uma categoria que a gente tem noção do que é, né? Mas vamos ver a definição, não basta a noção. A definição, o que é? Um serviço oneroso, subordinado e pessoal. Oneroso, dinheiro. Lembra a regra que eu falei? Tem que ter remuneração. Para fazer parte da Previdência, do INSS, a princípio você tem que receber algum valor. Oneroso. Isso que significa oneroso. Subordinado significa que o patrão manda a empregado, o empregado obedece. E pessoal, ou seja, você vai prestar serviço para a pessoa, não é para a empresa, tá? Não é para outro qualquer órgão, então é pessoal. Âmbito residencial, olha só, aqui tem um detalhezinho já. Não é só na residência, é no âmbito residencial. Por exemplo, Neymar. Neymar, todo mundo conhece, jogador de futebol, tem um avião, contrata um piloto de avião para ele. Neymar, pessoa física, contrata um piloto de avião. Esse piloto de avião vai ser considerado um empregado doméstico? Sim, sim. Ou seja, esse âmbito residencial não é simplesmente a residência, é o que? A atividade, entre aspas, aqui a atividade do Neymar representa, não para fins de trabalho dele, né? É para fins de uso pessoal dele, Neymar, o patrão, ok? Então, esse âmbito residencial é mais amplo do que simplesmente a residência. A ideia é essa. Se você tem sua casa e tem sua casa de campo, sua casa de praia, é considerado âmbito residencial. Trabalha para a pessoa ou família, né, para você mesmo ou para a sua família. Natureza não lucrativa. Aqui tem um detalhe importante, tá? Vamos fazer uma questãozinha de prova. Eu tenho minha casa, estou trabalhando em casa, tal, tranquilo, né? Eu, minha esposa e a gente tem uma empregada, aí tá lá, né? A Vilmara, empregada doméstica, faz a limpeza e eu começo, a situação fica difícil, eu começo a fazer salgadinho para vender para fora, né? Faço salgadinho, congelo, tal, o negócio vai vendendo, bombando. Eu falo assim, ó, Vilmara, faz o seguinte, ó, em vez de você limpar a casa o dia todo, vamos fazer o seguinte, 3 vezes por semana, você vem e me ajuda a preparar o salgadinho, tá? Você vai fritar o salgadinho, colocar na caixa tal e vender. E eu vou pegar esse salgadinho e vou vender. Joia? Vamos lá. A Vilmara está registrada como empregada doméstica. A partir do momento que eu retiro a Vilmara da atividade que ela faz na minha casa e coloco ela, está aqui dentro de casa, está dentro da minha casa, e coloco ela para exercer uma atividade que eu tenho fins lucrativos, será que ela continua como empregada doméstica? Não, não. Aí ela passa a ser o quê? Ela passa a ser considerada empregada. E eu, nessa história toda? E eu que estou fazendo essa atividade e vendendo salgadinhos? Eu passo a ser considerado, importante isso, empresa. A gente vai estudar o conceito de empresa, mas já antecipo, que esse é um ponto bem importante. Então, a partir do momento que eu contrato lá ela, que ela exerce a atividade para mim, mas eu tenho essa atividade com fins lucrativos, eu passo a ser empresa e ela passa a ser empregada, ok? Então, ela deixa de ser empregada doméstica nessa atividade. Ela vai ser considerada que categoria? Empregada doméstica e empregada, as duas categorias. Então, na prática, eu teria que estar fazendo 2 recolhimentos, como empregado doméstico e ela como empregada. Joia? Então, isso é importante, já foi objeto de concurso e tem potencial. Serviço contínuo, trabalha continuamente nessa atividade. E mais de 2 dias por semana, né? Então, essa é uma característica, porque até 2 dias pode ser considerado como contribuinte individual, é a diarista. Joia? Vamos lá, continuando. Outra categoria que é segurado especial. Olha só, o próprio nome já diz, segurado especial. Imagine o seguinte, para entender esse tipo de segurado, imagine aquele velhinho, seu Joãozinho, seu João, que ele mora aqui no interior do país, uma cidadezinha pequena, joia, e ele tem o seu sítiozinho.
no seu sítio. Ele tem a casinha dele bem simples, tem lá as galinhas, tem a sua horta, tem o seu pomar, e ele vive do quê? Ele tem as vaquinhas dele lá, que ele tem as 20 vaquinhas e tal. Ele faz o quê? Ele vai lá, tira o leite e todo dia deixa lá para alguém passar, pegar o latão de leite e ele vai faturando a graninha dele. Tá? Esse é o segurado especial. Não é aquele que trabalha na área rural, aquele grande produtor, é o pequeno. Tá? Então, essa categoria ela tem vários detalhes diferentes. Tanto nessa definição que a gente vai verificar agora, assim como também depois na questão de recebimento dos benefícios. Assim como na parte de contribuições, o segurado especial, ele não recolhe como os outros segurados todo mês. Né? Ele recolhe conforme ele vende. Então, ele vendeu, ele recolhe sobre a sua produção, sobre aquilo que ele comercializa. Tá? Então, já dei uma antecipada para você pegar o espírito aqui, o que é o segurado especial. Então, vamos lá. Definição. É o produtor, o parceiro, o meeiro ou arrendatário. Quando tem uma definição, muitas vezes a lei ela amplia para não dar margem para alguém escapar. Então, aquele que produz, aquele que divide os lucros, aquele que divide tudo, as despesas e as receitas, ou aquele que é o arrendatário, aquele que pega uma terra, aluga aquela terra e produz. Tá? Então, a definição é ampla. Qualquer desses casos, ele é considerado segurado especial. Trabalha individualmente, sozinho, ou trabalha em regime de economia familiar. Isso aqui é um conceito novo. Vamos lá? O que é regime de economia familiar? É aquela atividade onde há colaboração mútua da família, onde a família, a subsistência da família depende daquele trabalho. Tá? Então, essa definição é importante. O que é regime de economia familiar? Onde aquela atividade, a família depende daquela atividade. Ok? Então, se numa questão de prova cair assim, ó, seu João, que trabalha em regime de economia familiar e diz qualquer outra coisa, o que eu vou entender? Que o seu João é o quê? Segurado especial. Importante isso aí. Importante. Mais uma vez eu vou falar, até metade do curso eu vou estar falando o que é importante. Já caiu em prova e tem potencial para cair em prova. Pescador artesanal. Olha só, é qualquer pescador? Não, é o artesanal, aquele pequeno, ok? Pequeno pescador, né? Não é aquele que tem um navio gigante e sai pescando por aí, não. Então, o que é um pescador artesanal? É aquele que não utiliza embarcação ou utiliza uma embarcação, porém essa embarcação é de pequeno porte. Tem uma lei que define o que é embarcação de pequeno porte, né? Coloquei aqui para fins de cultura geral. O que é? Arqueação bruta até 20. Arqueação bruta o que é? É o volume interno. Então, a ideia é que é um navio pequeno, é um barco, não é um navio gigante. O que a lei quis dizer é isso aí. Tá? Segundo, outro ponto. Como segurado especial, o que ele pode fazer que ele fazendo, ele não perde o enquadramento como segurado especial? Tudo que está aqui, ele pode continuar fazendo o que está aqui relacionado e continuar sendo segurado especial. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia, o que a lei quis proteger? Quis amparar o segurado especial para ele não ficar amarrado. O seu João exercer só aquela atividade vendendo leite, ele não pode fazer mais nada, porque antes, no passado, ele perdia a qualidade de segurado especial. Hoje não. Hoje a lei possibilita que ele faça outras atividades e mesmo assim continue como segurado especial. Então, o que ele pode fazer e continua com a categoria segurado especial? Vamos lá. Fazer outorga, meação ou comodato, até 4 módulos rurais, desde que continue a atividade. Então, ele tem a terra dele, se o João tem o sítiozinho dele, ele pode alugar um pedaço do sítio para o vizinho, fazer uma plantação. Lógico que se ele aluga, ele recebe aquele valor, né? Ou seja, tranquilo. Agora, desde que seja até 4 módulos rurais. Por que a lei fala em módulos e não fala em área, não fala em hectare? Por quê? Porque nosso Brasil é grande. Um módulo no Rio Grande do Sul é um valor, São Paulo é outro, no Amazonas é outro, e assim por diante. Então, cada região, um módulo tem uma correspondência em questão de tamanho, tá? Então, a lei, ela quis amparar todo o Brasil, não só determinado local. Isso aqui, qual que é a ideia?
é um local pequeno. Pequeno relativo, pequeno dependendo da região, tá? Então, módulos rurais, por isso que foi colocado esse conceito. Desde que ele continue na atividade dele. Ele alugou um pedacinho de terra lá para o vizinho plantar milho, mas ele continua lá vendendo o leite dele, produzindo leite, tá ok? Exerce atividade turística na propriedade rural, inclusive hospedagem, até 120 dias. Então, o seu João, lembra aquele que mora no interior? Vamos supor que ele mora no Mato Grosso do Sul, tem lá uma cachoeira no sítio dele. Pô, ele pega e monta uma casinha lá, tal, e o pessoal vai lá e se hospeda para ficar retirado perto da cachoeira, passando uma temporada. Ele pode fazer isso? Pode, né? Desde que seja no máximo 120 dias ano. A lei deu essa possibilidade, mas ela também limitou, né? Ela dá por um lado, mas fala, ó, senão descaracteriza o segurado especial se ele fizesse atividade turística mais de 120 dias ano. Ele pode ter previdência complementar, né? Ele pode contribuir lá para a sua previdência complementar criada por entidade classista, e mesmo assim ele continuar, sim, ele faz isso por quê? Porque ele quer ter uma aposentadoria, um benefício maior, né, quando ele atingir determinada idade. Pode receber programa assistencial oficial do governo? Sim, por exemplo, sei lá, o Auxílio Brasil hoje, né, o antigo Bolsa Família, ele pode receber, beleza. Outros benefícios assistenciais? Sim. Utilizar beneficiamento ou industrialização artesanal. Olha só, aqui tem um detalhezinho, artesanal. Então ele tem o leite, ele vai produzir o queijo, né? Se o João lá tem lá, ele pode produzir, se ele produzir de forma artesanal, beleza, ele continua sendo segurado especial. Se associar à cooperativa agropecuária ou de crédito rural, ele está precisando de dinheiro para investir no pasto, não tem dinheiro, tal, ele vai lá e se associa a uma cooperativa de crédito para conseguir esse financiamento. Joia, pode fazer e tudo bem. Se ele vende lá o queijo dele e tem uma tributação de IPI, né? IPI que é? Imposto sobre Produtos Industrializados, ok? O fato de ser tributado pelo IPI não descaracteriza a categoria dele como segurado especial. Ele pode participar de sociedade empresária simples, como empresário individual, ou seja, de empresa, desde que essa empresa tenha como objeto a parte agrícola, agroindustrial ou agroturístico, seja microempresa, e desde que essa empresa seja desde que ele mantenha, continua, participa da empresa, mas mantenha sua atividade como segurado especial, essa empresa seja composta apenas por segurado especial e sediada no município ou limítrofe de algum dos membros dessa empresa, ok? Então colocou restrição. Ele pode participar de empresa? Pode. Qualquer tipo de empresa? Não. Colocou os requisitos. Essa empresa tem que ter objeto agrícola, agroindustrial ou agroturístico, seja microempresa. Ele tem que continuar fazendo a atividade dele. Nessa empresa só pode ter segurado especial. Se tiver outro segurado, morreu. Não é mais segurado especial o seu João. E essa empresa seja localizada no município. Observe que, onde tem essa restrição aqui, tá? O examinador pode fazer uma questão de prova. Joia? O cônjuge do seu João, né? Vamos nesse nosso exemplo aqui, seu João, aquele produtor de leite e tal. A esposa dele é segurado especial? Sim, desde que comprove. Se ela comprovar que exerce aquela atividade, comprovar como? Ó, já vou colocar outra ideia. Sempre com documentos, tá? Não existe o caso de você querer comprovar alguma coisa no INSS sem um pedaço de papel, né? Brincadeira, assim, pode ser digital, mas sem um papel. Guarda isso. Tem que ter um documento para você comprovar alguma coisa perante o INSS. Comprovou, a esposa do seu João é considerada segurado especial. Os filhos, mesma coisa. Tem que comprovar e, no mínimo, ter 16 anos de idade. Joia? Outra fonte de renda. O seu João pode ter outra fonte de renda? Em regra, não. Porém, a lei colocou algumas exceções que ele pode ter. Ele pode ter uma remuneração a mais, ter um valor que ele receba e, mesmo assim, continuar como segurado especial. Quais são esses valores? Vamos lá? Pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão
desde que não ultrapasse o menor benefício do INSS, ou seja, desde que não ultrapasse um salário mínimo. Então, se ele receber uma pensão da ex-esposa, né, da viúva, tudo bem, ele pode continuar recebendo a pensão e ser considerado segurado especial. Pode receber benefício de segurado especial, independente do valor. Então, o seu João já recebe outro tipo de benefício. Por exemplo, ele já tem uma aposentadoria. Beleza, independente do valor, ele continua sendo considerado segurado especial. Ele pode receber um benefício de previdência privada, ou seja, aquela previdência complementar que ele fez, né? Ele pode ter uma atividade remunerada, desde que essa atividade não seja superior a 120 dias. Esses 120 dias dentro do ano civil, que pode ser 120 dias corridos ou intercalados, ok? Dirigente sindical, se exercer atividade como dirigente sindical, tudo bem, e receber algum valor. Vereador no local da atividade rural, né? Tá no município lá XYZ, naquele município XYZ, ele é eleito vereador. Joia, é vereador e continua como segurado especial. Dirigente de cooperativa exclusivamente de segurados especiais. Seu João participa de uma cooperativa. Por que existe cooperativa? O próprio nome diz, né? Para cooperar, né? Então eles se juntam para quê? Para todo mundo entregar o leite nessa cooperativa e ganhar um valor a mais, né? Conseguir com a quantidade obter um valor maior, ou para comprar matéria-prima, tendo uma quantidade maior de compra, aí tem um desconto maior. Então ele participa de uma cooperativa de segurados especiais, joia. Aí ele é eleito dirigente, como dirigente ele recebe um valor, continua sendo segurado especial. É justo, né? Ele faz parceria ou mediação de módulo rural até 4 módulos, esse número é importante, tá? Até 4, ou seja, limita o tamanho. Então, segurado especial é um pequeno produtor, desde que continue a sua atividade. Então, ele divide lá, faz uma parceria, dividiu com alguém, né? E essa divisão não descaracteriza a qualidade dele como segurado especial. Atividade artesanal com matéria-prima do grupo familiar. Então, o seu João tem lá, vamos dizer, tem coco, né? Uma plantação de coco também, além do leite, ele pega lá o coco, faz algum artesanato, faz alguma cesta, tal, e vai vendendo. Joia, né? Ou seja, matéria-prima lá do próprio sítio dele. Então, ele pode fazer isso e não descaracteriza. Atividade artística. Né? Ele faz alguma outra atividade de artes, desde que o valor seja menor que o benefício do INSS, o menor benefício, seja menor que o salário mínimo, que é 2022, R$ 1.212, né? O salário mínimo varia todo ano. Joia? Então, a gente fechou, segurado especial. Próximo item, pessoas excluídas, ou seja, aqueles que não são considerados segurados perante o INSS. Em regra, pessoal, quem é? Aquele que possui regime próprio. Então, se cair, quem são as pessoas excluídas do INSS? Quem tem regime próprio. Quem tem regime próprio? Por exemplo, eu estou dando aula aqui, né, beleza? Mas tenho meu cargo como servidor público federal. Trabalho lá na Receita Federal como auditor. Joia! Tenho regime próprio? Sim. Estou amparado pelo INSS? Não. Essa é a regra. Porém, se essa pessoa que está excluída, meu exemplo, se eu exercer uma atividade abrangida, uma atividade remunerada, abrangida pelo INSS, aí eu passo a ser segurado obrigatório. Trabalho na Receita Federal, porém chega à noite, vou dar aula em cursinho preparatório para concurso, em faculdade. Joia, posso ser empregado, posso ser contribuinte individual, dependendo do contrato. Vou ter que recolher nessas categorias? Sim. Vou estar incluído no INSS? Sim. Obrigatoriamente? Sim. Ah, mas eu já tenho o meu regime próprio, já tenho lá, já vou me aposentar, já tenho os benefícios, eu não quero recolher não precisa não, fica tranquilo, não precisa recolher. Posso fazer isso? De jeito nenhum, ok? Por quê?
Porque se eu exerço uma atividade remunerada que me enquadra numa categoria, por exemplo, estou dando aula na faculdade registrada, obrigatoriamente eu vou ter que recolher. Joia? E importante, já caiu em prova também. Regime próprio, o que é? É aquele que assegura aposentadorias e pensão por morte previstas no artigo 40 da Constituição Federal. É uma lei, sempre é instituído por lei, seja lei federal, lei estadual, distrital, do Distrito Federal ou do município, lei municipal. Joia? Vamos caminhando, estamos chegando ao final dessa aula, que é uma aula importantíssima. Último, segurado facultativo. Então, primeira ideia, facultativo, não é obrigatório. Alguém é obrigado a ser facultativo? Não, ele pode ser segurado facultativo. Quando? Quando não possuir uma atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório. Joia? Ah, então quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu exerço uma atividade como segurado obrigatório, eu não posso recolher como facultativo? Sim, a regra é essa. Vamos supor, tem empregada doméstica, a minha empregada doméstica, Vilmar, ela ganha lá, sei lá, R$ 1.500. Aí ela fala, está muito pouco, agora eu vou complementar meu recolhimento para eu ter uma aposentadoria maior. Então, eu recolho como empregada doméstica, estou falando da minha empregada. Ela recolhe sobre R$ 1.500 e vai também começar a recolher sobre o salário mínimo para ter uma aposentadoria maior. Vai recolher como facultativo. Ela pode fazer isso? Não. Não vai ser considerado esse recolhimento como facultativo, ok? Por quê? Porque ela tem uma atividade como segurada obrigatória. Ela é empregada doméstica. Joia? Porém, se o segurado obrigatório, ele tiver afastado ou na inatividade, tiver aposentado, aí, se ele não exercer uma atividade que o vincule ao INSS ou ao regime próprio e não receba remuneração nesse período, aí ele pode recolher como facultativo, ok? É uma exceção à regra. Então, tem um detalhezinho aqui, ó, somente quando afastado ou na inatividade, não está trabalhando mais. E não exerça a atividade que o vincule, ou seja, ao INSS, não é segurado obrigatório, e também não tem regime próprio. Aí, não recebendo remuneração nesse período, qualquer remuneração, ele pode recolher como facultativo. Joia? Idade mínima para ser facultativo, 16 anos. Sempre 16 anos para o facultativo? Sempre. 16 anos no mínimo, ok? Você tem seu filho, aí vou garantir uma aposentadoria para o meu filho lá na frente. Não sei se ele vai trabalhar não, vou começar a recolher para ele aqui um valor. Ele é estudante, ele não trabalha. Você pode recolher para ele ir contando esse tempo antes? Sim. A partir de que idade? Somente a partir de 16 anos, tá? E exemplos. Síndico de condomínio, quando não remunerado. O bolsista e estagiário, de acordo com a lei. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório e outros. Por quê? Porque a relação, a enumeração na lei, no decreto, não é exaustiva, ou seja, é exemplificativa, ok? Pode ter outros exemplos lá, além daquilo que está na lei? Sim. Detalhezinho aqui que a gente já comentou, mas vou frisar novamente aqui, ó. Síndico de condomínio quando não remunerado. Por quê? Se ele for remunerado, ele é o quê? Contribuinte individual. Bolsista estagiário que trabalha de acordo com a lei. Aquele estudante de direito que vai trabalhar no banco e trabalha no setor jurídico. Legal. Esse vai recolher como facultativo se quiser, ok? Mas trabalha entregando senha na fila do banco. Opa, descaracterizou. Desacordo com a lei. Ele passa a ser o quê? Empregado, tá? Aquele que deixou de ser segurado obrigatório. Por exemplo, eu tenho lá o sócio de uma empresa limitada, que ele tem todo mês a retirada prolabore, só que em determinados meses o negócio cai o faturamento, ele não tem retirada prolabore. Nos meses em que ele não tem retirada prolabore, ele pode recolher como facultativo? Sim. Por que ele faria isso? Para não perder esse tempo, né? Porque quando ele tem retirada prolabore,
obrigatoriamente ele tem que recolher sobre esse valor, porque ele é considerado contribuinte individual. Agora, nos meses que ele não tem essa retirada prolabore, ele pode recolher como facultativo para não perder esse tempo. Joia? Continuando, agora vamos para as questões finais. Terminando a aula, mais uma vez é importante destacar que essa aula é importantíssima. Eu vou deixar depois aqui os artigos que vocês devem ler, tá? Mas o importante é você utilizar esse material para ver o quanto mais você conseguir, tá joia? As questões não são altamente complexas, vai pedir a decoreba da decoreba os detalhes, porque se cobrar isso ninguém passa, tá? Ninguém passa, eu já canso de falar, eu sou professor, mas se cobrar um detalhezinho das definições aqui, é capaz de errar, porque eu não decoro tudo, não dá para decorar. Eu tenho a ideia e verifico os mais importantes, o que estão aqui nessa aula, joia? Mas é importante você dar uma lida na lei para se acostumar com a linguagem que vai ser cobrada na prova, que é a linguagem da lei, joia? Então, vamos lá. Questões finais segurados. Esse capítulo é bem longuinho, mas é importante. Olha só, nós vamos fazer 8 questões. Eu sugiro vocês fazerem o seguinte, ó. Eu vou ler a questão, vocês dão um pause, faça a questão, dá a sua resposta, e aí você dá um play no vídeo e verifica o que eu vou comentar, tá? Aí você aproveita já para fazer essa questão, né? Eu sugiro isso, às vezes, se você preferir, aí faz junto também, se achar melhor, tá? Mas sugiro você dar o pause aí e aproveitar para fazer a questão e testar já seu conhecimento. Joia? Então vamos lá. Olha só. Marcelo e sua família, produtores rurais, trabalham em regime familiar na exploração da cultura de arroz em sua pequena chácara. A partir dessa situação hipotética, julguem o item subsequente relativo à previdência urbana e rural. Então, o Marcelo e a família trabalham como produtor rural em regime familiar. Ele não foi preciso falar aqui regime de economia familiar, mas o Sebrasp, a gente precisa ficar esperto, nem sempre é altamente detalhista e descrever exatamente o que está na lei. A ideia aqui é o quê? Que esse Marcelo e que tipo de segurado que ele é. A ideia que ele está me passando é o seguinte, é um segurado especial. A ideia é essa. Vamos ver? Perante a legislação previdenciária, entende-se como regime de economia familiar. Ele vai perguntar, né, o que é regime de economia familiar? A atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência, sendo exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Vamos lá? Importante isso aqui, ó. Essa definição, essa questão é importante, ela complementa o que eu havia falado, tá? Então vamos lá. Seguinte, ele é um segurado especial? Sim. O que é? Ele pode trabalhar individualmente, sozinho ou com a família, em regime de economia familiar. Aí ele define o que é regime de economia familiar, é exatamente isso. Então, importante aqui, ó, a questão está correta. Agora vamos ler aqui a definição. O segurado especial não pode ter empregados, ó, ele complementa aqui, permanentes. Significa o quê? Ele pode ter empregados? O seu João, aquele produtor de leite que eu dei o exemplo, ele pode ter empregado? Sim, ele pode ter empregado. O que ele não pode ter é um empregado permanente, ou seja, direto. Mas pode ter um empregado até 120 dias ano, dentro do ano civil. Significa o quê? Ele pode ter empregado durante 120 dias, ou ele pode ter 2 empregados durante 60 dias, ou seja, 2 vezes 60 dá 120, ou ele pode ter 3 empregados durante 40 dias. Por que a lei colocou isso aqui? Porque esse tipo de segurado, às vezes, por exemplo, seu João vai lá e vai preparar para fazer uma plantação, né? E essa plantação tem que ser feita rápida. Ele ara a terra, tal, joga adubo e já tem que plantar. Ele precisa de ajuda. Então ele pega, contrata um empregado para fazer aquela ajuda durante 15, 20 dias. Pronto, ele pode fazer isso. Se não tivesse essa condição dele não poder ter nenhum empregado,
como que ele iria fazer essa contratação? Tá? Então, ele pode sim contratar empregado dentro do limite, 120 dias anos, né? Ou seja, um empregado 120 dias, 260, 340 e assim por diante, que totaliza 120 dias ano. Também ele pode ter auxílio de terceiros, isso ele pode ter. Terceiros quem são aqui? Os vizinhos. Isso acontece muito nesse meio rural, né? Seu João vai lá, a hora que ele tem que vacinar o gado, ele chama os vizinhos para ajudar a vacinar, o vizinho faz plantação, a hora que tem que pulverizar, chama seu João lá para ajudar a pulverizar, ok? Então é assim que funciona esse meio rural. Joia? Então essa é a definição do que é um regime de economia familiar, destacando esse detalhe aqui de empregados permanentes, né? Tome bastante cuidado, eu digo isso porque tem potencial para cair na prova, tá? É um detalhezinho importante. Segunda questão. Julguem o item abaixo referente à situação de contribuinte sem débito para com a Previdência Social. Considerando que o indivíduo se vinculasse ao regime geral de Previdência Social no momento de sua contratação como empregado por uma empresa, então não haveria, já vou traduzir aqui, ele foi contratado como empregado, ok? Então, não haveria nova filiação de indivíduo ao mesmo regime, caso viesse a exercer concomitantemente outra atividade econômica na condição de contribuinte individual. Então, vamos colocar lá. Né? O Luiz, ele foi contratado pela empresa, exemplo, tá? Só exemplo, pela Coca-Cola, para trabalhar lá na linha de produção, como empregado. Está trabalhando lá. E ele chega à noite, ele vai fazer lá os bicos dele, entregando pizza numa pizzaria, né? Para uma pizzaria, certo? Essa atividade, entregando pizza, entendeu-se que é como contribuinte individual. Ele não tem vínculo, ele vai o dia que ele quer, né? Vai lá, faz a entrega, outro dia ele não vai, tem lá, ele vai fazendo o que a gente chama do bico. Ou seja, ele é empregado e tem uma atividade como contribuinte individual. Porém, ele é obrigado a recolher nas duas atividades? Sim. Tá? Ele é obrigado a recolher nas duas atividades, porque ele tem duas filiações. Tá? Esse conceito aqui, pessoal, filiação, o que é? É o vínculo que se estabelece entre o segurado e o INSS, essa ligação. Então, ele se liga ao INSS como empregado, ele se liga ao INSS como contribuinte individual. Ele tem duas filiações. Ele podia ter três? Sim, se ele fosse contratado como empregado em outra empresa para trabalhar final de semana. Se ele tivesse outra atividade como segurança de uma boate no sábado à noite, ele teria 4 filiações. Em cada filiação dessa, né, em cada atividade dessa, é considerado uma nova filiação. Ele tem que ter ele tem essa ligação, ou seja, ele é obrigado a recolher em todas essas filiações? Sim. Né? Depois a gente vai ver que esse recolhimento para o empregado, para o segurado existe um limite, que é o teto máximo do salário de contribuição. Então, somando todas as atividades, no máximo ele vai recolher sobre o teto máximo do salário de contribuição, que muda ano a ano, né? Mas ele vai ter que recolher sobre todas as atividades? Sim. Com relação ao que eu falei agora, salário de contribuição, recolhimento, é só um spoiler, tá? A gente vai ter aula específica sobre isso. Joia? Então, aqui a questão está errada. Por quê? Porque quando ele coloca aqui, ó, não haveria nova filiação, está errado. Sim, haveria. Observem sempre as palavras-chave, né? Eu tenho uma aulinha no canal, quem não assistiu, assiste, que eu falo do método. Sempre você tem que estar assinalando as palavras-chave sobre esse não. Porque se ele tira não, esse não aqui, a questão estava correta. Né? Agora é possível durante uma questão a gente não ler esse não? Sim. Por isso que tem que estar sempre usando uma metodologia para resolver a questão de prova. Ajuda pra caramba, tá? Aqui é a fundamentação legal. Questão 3. A respeito da vinculação obrigatória à Previdência, julgue o item abaixo. O membro do Conselho Fiscal de Sociedade por Ações é segurado obrigatório da Previdência Social na condição de empresário. A questão está errada. Por quê? Que condição é essa? Existe essa categoria? Empresário? Não.
né? Existe a categoria, no caso aqui o que ele seria, contribuinte individual. Vieco aqui, isso aqui já foi utilizado na nossa lei, mas hoje não existe mais essa categoria. Não existe a categoria, por exemplo, de autônomo. Importante, tá? Que pode cair na prova. Existe a pessoa que trabalha de forma autônoma, ou seja, sozinha, o trabalhador autônomo, que se enquadra em que categoria? Contribuinte individual. As categorias que existem são aquelas 5: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Somente essas 5, não existe o empresário. Questão 4. Quanto a segurados da Previdência Social, julguem o item que se segue. É filiado, a gente já sabe o que é filiado, é o vínculo que se estabelece entre o segurado e o INSS, é filiado ao RGPS na condição de trabalhador avulso, aquele cara que trabalha na região dos portos, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural, sem habitualidade, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. Então vamos lá, onde está o erro aqui? O erro está aqui, ó, a uma ou mais empresas. Esse é um erro que está claro. E tem uma omissão aqui que também faria diferença. Então, o trabalhador avulso sempre tem que trabalhar para diversas empresas. Ele não pode trabalhar somente para uma empresa. Lembra que eu comentei? Então, quando ele colocou esse uma aqui, ele restringiu. Então, já estaria errado. E também está faltando na definição uma condição importante, que tem que ter o quê? A intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato. Então, isso aqui tem que estar na definição. Senão, ele pode ser considerado, se não tivesse a intermediação, ele pode ser considerado o quê? Empregado. Tranquilo? Caminhando. Questão 5. Com relação aos segurados da Previdência, julguem o item seguinte. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social, bem como o síndico de condomínio, podem filiar-se facultativamente ao RGPS. Então, ele está falando aqui do segurado facultativo. Aquele que deixou de recolher como segurado obrigatório, o exemplo que eu tinha comentado, o sócio de uma empresa de uma sociedade limitada, no mês que ele não tem retirado a prolabore. Nesse mês, ele pode recolher como facultativo? Legal, pode. O síndico de condomínio pode se filiar facultativamente? Pode. Ele não falou nada, se ele é remunerado ou não. Se ele não falou, entenda-se simplesmente que ele não é remunerado, porque se ele fosse remunerado, a questão tinha que falar, ok? Então, essa questão está correta. Esses dois aí podem recolher como facultativo. Questão 6. Se Mateus, servidor público federal, trabalha também como vendedor autônomo de cosméticos, então ele poderá aposentar-se pelo regime geral, desde que, colocou uma condição, contribua para esse regime. Ele é servidor público, mas trabalha aí também para faturar um pouco mais, né, vendendo cosméticos. Pode fazer isso? Pode. Então, ele poderá, ele vai ter que ser filiado ao INSS, aí ele pode ter direito a todos os benefícios? Sim. Então, quer dizer que ele pode ter 2 aposentadorias, uma lá como servidor público federal e outra perante o RGPS? Sim, tranquilo. Só que ele tem, como vendedor autônomo, ele vai ter que estar o quê? Contribuindo. Por quê? Porque o caráter da Previdência Social é contributivo. Tá? Se ele sonegar, né, ele trabalha como vendedor autônomo e não recolheu nada, não vou recolher nada, não quero recolher e tal, em que pese ele deveria recolher, ok? Ele deveria estar recolhendo, ele está em dívida com a Previdência, mas ele não fez nada, não fez sua inscrição, não fez nada. Mas ele não recolheu, não vai ter direito. Agora, se ele for correto e recolher, ok, contribuindo, ele tem direito a uma aposentadoria. Vamos lá. Questão 7. O item seguinte, quanto ao plano de benefícios da Previdência Social. O médico residente, contratado na forma da lei número tal, tá? Não precisa guardar número de lei, e o estagiário que presta serviços à empresa em desacordo com a lei número tal, são segurados obrigatórios como empregados. Então vamos lá? Quantas perguntas tem aqui? 2. Médico residente. Essa pessoa aqui
é empregado? Estagiário que trabalha em desacordo é empregado? Opa, então vamos responder aqui. Médico residente é empregado? Não. Médico residente é o quê? Contribuinte individual. O estagiário que trabalha em desacordo é empregado? Sim. Esse está correto. Mas tem a questão do médico residente, então a questão está errada. Ok? Importante aqui, ó, sempre observar todas as questões. Lembra? Prova do Sebrasp, numa questão simples essa aqui, ó. Ele não cobrou um conhecimento, ele cobrou 2 conhecimentos. O que acontece, pessoal? A gente está lendo aqui, ó. Quando chega no final, você vai guardar as últimas informações. É assim que funciona nosso cérebro, tá? Então, você chega, eu li médico residente, aí o estagiário que trabalha em desacordo, são os empregados. Ah, o estagiário é em desacordo? Oh, esse aqui é empregado. Aí você vai lá e está com C. Dançou. Tá? Porque você não identificou todas as perguntas. Então, tem uma pergunta aqui inicial, tem outra pergunta aqui. É importantíssimo essa metodologia. Legal? Vamos continuar. Considerando que determinado servidor público, ocupante de cargo em comissão, esteja preparando-se para o concurso de delegado da Polícia Federal. Julgamento a seguir. É correto afirmar que atualmente o servidor em questão é segurado facultativo da Previdência. Aqui ele já está afirmando Alguém é segurado facultativo? Alguém pode ser segurado facultativo? Já começa aí. Então, ele é segurado facultativo? Não. Tá? Se ele exerce um servidor público, né? Se ele exerce um cargo em comissão, ele vai, né, ser considerado o quê? Empregado, ok? A ideia é essa que ele está passando aqui, né? Se ele não estando efetivado, ele foi somente contratado para um cargo em comissão, aquele exclusivo cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, o que acontece? Ele é considerado empregado, joia? Então, pessoal, era isso. Essa aula ficou longa, mas é importantíssima. Repassem essa aula novamente, pelo menos a parte dos mapas mentais, tá? Vão ter questões, vou acrescentando questões, acompanha a gente no canal, no Instagram, no Facebook, tem bastante dica, tem vídeos animados, ok? Tem flashcard que te ajuda a ver o conhecimento de várias formas. Isso é muito bom, porque você vai sempre checando. É importante você estudar, hoje você entendeu, e você revisar. Sempre está revisando. Ah, mas a revisão é completa, completíssima. Não, dá uma passada, bate o olho, tá? Isso é importantíssimo. Tá bom, pessoal? Valeu e até a próxima aula.